Você já imaginou como seria ter uma visão do fim dos tempos? Um momento onde o futuro da humanidade é revelado em imagens poderosas e simbólicas, capazes de mudar para sempre a forma como enxergamos a vida, a fé e o próprio destino do mundo? Foi exatamente isso que aconteceu com João, o apóstolo que recebeu uma das revelações mais intensas e misteriosas da história, a visão do Apocalipse. Mas quem foi esse homem chamado João? E o que exatamente ele viu naquela ilha isolada, que até hoje intriga estudiosos, religiosos e curiosos do mundo todo? Para começar, precisamos voltar cerca de 2000 anos para um período cheio de tensão, medo e esperança. João era um homem comum, mas que viveu uma história extraordinária. Ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Aquele grupo de seguidores que esteve ao lado dele durante sua missão na Terra, conhecido como o discípulo amado. João era o apóstolo mais próximo de Jesus, aquele que acompanhou de perto momentos fundamentais. Esteve na última ceia, ficou aos pés da cruz, enquanto muitos fugiam, e foi um dos primeiros a perceber que Jesus havia ressuscitado. Mas João não era apenas um espectador desses momentos. Ele tinha um papel especial. Além de seu evangelho, atribuído a ele, que traz uma perspectiva profunda sobre quem é Jesus, João escreveu cartas e, principalmente, recebeu uma missão que mudaria sua vida para sempre. No final do século I, o cristianismo estava crescendo, mas também enfrentava grandes dificuldades. O Império Romano via esse novo movimento religioso como uma ameaça à sua autoridade, especialmente porque os cristãos recusavam adorar os deuses romanos e o próprio imperador. Essa postura fazia com que muitos fossem perseguidos, presos e até mortos. João, por sua fé inabalável, acabou exilado para a ilha de Patmos, um lugar isolado, rochoso e hostil, onde os prisioneiros eram enviados para morrer longe da civilização. Foi ali, no meio da solidão, que João recebeu a visão que registrou no livro do Apocalipse. A ilha de Patmos, um cenário sombrio. Imagine a paisagem dura daquela ilha. Pedras secas, um sol escaldante que não perdoa, o som das ondas batendo contra o rochedo e o silêncio profundo que só a solidão traz. Não havia conforto nem companhia, apenas a presença constante do perigo e do isolamento. Nesse cenário, João não estava só. Ele estava acompanhado por algo muito maior do que ele mesmo. Uma experiência espiritual capaz de atravessar o tempo e o espaço. A visão começa. João descreve em seu livro uma série de imagens que parecem impossíveis de entender à primeira vista. 7 candelabros de ouro, uma figura que parece um filho do homem com olhos como chamas de fogo, 7 estrelas na mão direita dele, uma voz como o som de muitas águas. Esses símbolos têm significados profundos, e cada um deles foi interpretado por estudiosos e religiosos de diferentes formas ao longo dos séculos. Mas o que é importante para nós é perceber que essa visão foi uma forma de comunicar algo urgente e poderoso para o mundo. Uma mensagem que fala sobre o combate entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, a esperança e o medo. Lembre-se que essa mensagem não foi dada a alguém em um trono confortável, mas a um homem exilado, perseguido, vivendo um tempo em que a esperança parecia distante. A perseguição aos cristãos durante o governo de Domiciano era tão intensa que muitos preferiram renegar a fé para salvar a própria vida. João, porém, resistiu, e sua visão era um chamado para que os fiéis permanecessem firmes, mesmo diante da adversidade. E é nesse cenário de dor, solidão e fé que o Apocalipse se revela. João vê não apenas cenas assustadoras, mas também promessas de vitória, justiça e renovação. É um convite para não perder a esperança, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Você consegue imaginar a força que é preciso para passar por isso e ainda assim acreditar em um futuro melhor? Essa é a mensagem que João deixou para nós. Uma mensagem que atravessa séculos para chegar até aqui, até você. Os 7 selos, as trombetas e os seres celestiais. Você já imaginou segurar um livro misterioso com 7 selos que ninguém poderia abrir? Um livro que guarda o destino do mundo, o segredo do futuro da humanidade e que só pode ser aberto por alguém especial. Essa é a cena que João viu em sua visão no Apocalipse. Um momento tão poderoso que mudou para sempre a forma como entendemos o fim dos tempos. João relata que viu um livro,
ou um rolo nas mãos de Deus, escrito por dentro e por fora. Esse detalhe é fundamental, pois mostra que o conteúdo da mensagem é completo, abrangente, sem deixar nada de fora, e que seu significado é profundo, tanto por dentro quanto por fora. O livro estava selado com 7 selos, um número cheio de simbolismo na Bíblia, representando totalidade, perfeição e completude. Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra conseguia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Isso mostra que o mistério do fim dos tempos estava guardado a 7 chaves, acessível somente àquele que tivesse poder, autoridade e pureza para revelar a verdade ao mundo. De repente, João vê um cordeiro que parece ter sido morto, mas que está vivo. Essa figura representa Jesus Cristo, o Salvador que entregou sua vida para resgatar a humanidade. O Cordeiro é o único digno de abrir os selos e revelar o que está escrito no livro. O Cordeiro sacrificado, que venceu a morte, agora tem autoridade para revelar os mistérios do futuro. Imagine a tensão no céu e na terra. O livro está selado, mas agora, o Cordeiro, o único que pode abrir, se aproxima. O silêncio é absoluto. Cada selo que ele rompe revela um novo capítulo da história que está por vir. Primeiro selo, o cavalo branco. Ao abrir o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro tem um arco e uma coroa e sai para conquistar. Essa imagem simboliza o início dos conflitos, das conquistas e até do engano, pois alguns interpretam esse cavaleiro como um falso Messias ou um símbolo do poder que se impõe sobre os outros. Segundo selo, o cavalo vermelho. Com a abertura do segundo selo, um cavalo vermelho surge. Seu cavaleiro recebe uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matem uns aos outros. Este selo representa guerras, violência e conflitos sangrentos que assolam a humanidade. Terceiro selo, o cavalo preto. No terceiro selo, um cavalo preto aparece. Seu cavaleiro segura uma balança na mão, símbolo de medição e justiça. Ele anuncia a fome, o racionamento e a escassez de alimentos, um período onde os recursos ficam cada vez mais difíceis de obter. Quarto selo, o cavalo amarelo pálido. O quarto selo revela um cavalo amarelo pálido, cujo cavaleiro é chamado de Morte, seguido pelo inferno. Ele tem o poder para matar com espada, fome, peste e por meio dos animais selvagens. Este selo anuncia as grandes tragédias que atingirão a população mundial. Quinto selo, as almas dos mártires. Ao abrir o quinto selo, João vê as almas daqueles que foram mortos por causa da fé em Jesus. Eles clamam por justiça, pedindo que Deus não esqueça o sofrimento deles. Recebem vestes brancas e uma promessa de descanso, até que o número dos seus companheiros mortos seja completo. Sexto selo, catástrofes cósmicas. A abertura do sexto selo desencadeia uma série de eventos sobrenaturais. Um grande terremoto, o sol escurece, a lua se torna vermelha como sangue, estrelas caem do céu, o céu some como um pergaminho, e toda montanha e ilha se move do lugar. São sinais poderosos que anunciam mudanças radicais e o juízo divino iminente. Sétimo selo, silêncio e preparação para as trombetas. Quando o sétimo selo é aberto, há um silêncio no céu por cerca de meia hora. Um momento solene e carregado de expectativa. É a preparação para a próxima fase da visão. O toque das 7 trombetas, que anunciam eventos ainda mais dramáticos e julgamentos sobre a terra. Sinais e castigos. Após o silêncio, as 7 trombetas soam uma a uma, trazendo eventos que aumentam a tensão e o drama da visão. Primeira trombeta. Granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, queimando parte das árvores e toda a vegetação verde. Segunda trombeta. Uma grande montanha em chamas é lançada no mar, tornando 1/3 das águas em sangue e destruindo a vida marinha. Terceira trombeta. Uma estrela chamada Absinto cai nas águas doces, tornando-as amargas e muitas pessoas morrem. Quarta trombeta. 1/3 do sol, da lua e das estrelas são escurecidos, causando escuridão parcial sobre a terra. As trombetas seguintes trazem pragas, escuridão, sofrimento e guerras cada vez mais intensas. Cada trombeta anuncia um julgamento que afeta a criação, mas também reforça a ideia de que a justiça divina está se cumprindo. João também descreve seres extraordinários em sua visão. 4 criaturas vivas com rostos de leão, boi,
homem e águia, que estão ao redor do trono de Deus. Essas criaturas simbolizam atributos divinos como força, serviço, inteligência e majestade. Além disso, há anjos poderosos, trombetas e cálices de ira, cada um representando fases da manifestação da justiça e do juízo divino. Pense em tudo isso como um alerta. Embora essas imagens pareçam assustadoras, elas são também um convite para a reflexão sobre nossas escolhas, nosso comportamento e nossa fé. Entre selos que se rompem e trombetas que anunciam julgamentos, a visão de João revela um mundo em crise, mas também um mundo em transformação. É um convite para entender que, mesmo diante do caos, há um propósito divino e que a esperança deve prevalecer. As bestas, o número 666, as 7 igrejas e a batalha espiritual. Você já ouviu falar das bestas do Apocalipse? Essas criaturas terríveis e enigmáticas que João viu em sua visão são símbolos profundos, carregados de significado espiritual e histórico, que representam forças do mal, engano e opressão. São figuras que evocam medo, mas também são um convite para compreender a luta entre o bem e o mal. A besta que surge do mar. Esta criatura é uma das imagens mais impressionantes do Apocalipse. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças, e em cada cabeça há nomes blasfemos. O número de chifres e cabeças simboliza poder e autoridade, e essa besta representa um sistema político ou governo opressor que exerce grande controle e perseguição sobre o povo de Deus. A besta do mar é vista como um símbolo de império, tirania e influência corruptora que se estende por toda a terra. Historicamente, muitos estudiosos associam essa besta ao Império Romano, que perseguia os cristãos e sustentava um poder hegemônico no mundo conhecido na época. Porém, a interpretação também pode ser ampliada para representar qualquer sistema ou poder que se oponha a Deus e à justiça. A besta que surge da terra, conhecida também como o falso profeta. Essa besta tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão, uma figura de engano e falsidade. Ela representa o poder religioso que manipula e engana as pessoas, incentivando a adoração da primeira besta e realizando sinais milagrosos para iludir a humanidade. Essa besta simboliza a manipulação espiritual, o uso da religião para fins corruptos e a pressão para que as pessoas aceitem um sistema contrário aos ensinamentos verdadeiros. Seu papel é fundamental no enredo do Apocalipse, pois atua para consolidar o domínio da besta do mar. O significado do número 666. O número 666 é talvez o símbolo mais famoso e enigmático do Apocalipse. Aparece como o número da besta, um código que representa a imperfeição máxima, uma trindade invertida que simboliza o mal absoluto e o sistema corrupto que se opõe a Deus. Mas por que exatamente 666? Na numerologia bíblica, o número 7 representa a perfeição e completude divina. 3 vezes o número 6, que é menor que 7, indica algo que é imperfeito, incompleto e até profano. A trindade do mal em oposição à trindade da perfeição. Além disso, alguns estudiosos aplicam a técnica da gematria, onde letras equivalem a números, para associar o número 666 a figuras históricas como o imperador romano Nero, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Isso sugere que o número não é apenas simbólico, mas também um código para identificar sistemas ou líderes que promovem o mal. As mensagens para as 7 igrejas. Antes de apresentar as visões apocalípticas mais intensas, João recebe mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma enfrentando desafios únicos. Essas cartas contêm elogios, críticas e advertências, e são um retrato das lutas espirituais e morais enfrentadas pelos primeiros cristãos. As 7 igrejas são: Éfeso, elogiada pelo trabalho e perseverança, mas criticada por perder o amor inicial. Esmirna enfrenta perseguição e pobreza, mas é chamada a ser fiel até a morte. Pérgamo mantém a fé apesar da idolatria e falsos ensinamentos na cidade. Tiatira, elogiada pela caridade, mas repreendida pela tolerância à imoralidade. Sardes, criticada por estar morta espiritualmente, apesar da aparência de vida. Filadélfia, elogiada pela fidelidade e por manter a palavra de Deus.
Laodiceia, criticada pela mornidão espiritual e autossuficiência. Essas mensagens refletem não só o contexto da época, mas também servem como um espelho para os desafios atuais da fé, alertando para a importância da vigilância, da fidelidade e do arrependimento. A batalha espiritual no Apocalipse. Por trás de todas as imagens assustadoras e profecias, a visão de João revela uma batalha espiritual profunda, a luta entre o bem e o mal, entre Deus e as forças que querem destruir a fé e a justiça. As bestas, as trombetas, os selos e as cartas às igrejas são elementos dessa guerra invisível que acontece nos corações e na história da humanidade. João nos convida a refletir sobre como essa batalha se manifesta em nossas vidas pessoais e no mundo à nossa volta. Imagine estar no meio dessa batalha invisível, onde forças poderosas tentam te afastar do caminho certo, confundindo, enganando e ameaçando sua fé. Como resistir? Como reconhecer a verdade quando o engano se apresenta com aparência de cordeiro? Essa é a luta que João revela e que todos nós enfrentamos de alguma forma. O Apocalipse não é só um livro de eventos futuros, mas um chamado à vigilância e à perseverança. Para entender melhor, é importante lembrar que João escreveu sua visão em uma época de intensa perseguição e opressão. O Império Romano representava o poder absoluto e o cristianismo era visto como uma ameaça. As bestas e o número 666 podem ter sido uma forma codificada de criticar esses sistemas, para que os cristãos pudessem entender a mensagem sem serem denunciados. Além disso, a simbologia usada por João é rica e multifacetada, usando imagens da literatura profética judaica, como o livro de Daniel e Ezequiel, e tradições apocalípticas para comunicar sua mensagem. Assim, entre as bestas que simbolizam poderes malignos, o número 666 que revela a imperfeição e o mal, as cartas que alertam e incentivam, e a batalha espiritual que se desenrola, a visão de João mostra um mundo em conflito, mas também cheio de esperança para aqueles que permanecem firmes na fé. Se você está gostando dessa imersão no Apocalipse, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o último bloco, onde vamos revelar o clímax da visão, a batalha final, o juízo, a Nova Jerusalém e a mensagem de esperança eterna. A vitória final, o juízo e a Nova Jerusalém. Depois de todas as visões de julgamento, perseguição, destruição e conflitos espirituais intensos, João contempla o desfecho de toda a história da humanidade, um momento de reviravolta definitiva, onde o mal é finalmente derrotado e a justiça divina é plenamente estabelecida. É neste ponto que começa a parte mais impactante de sua revelação: a Batalha do Armagedon, o confronto final. Em Apocalipse 16, João descreve a reunião de exércitos demoníacos e reis da terra no local chamado Armagedon, um símbolo do confronto entre os reinos das trevas e o reino de Deus. Mas diferente de batalhas humanas, aqui não é a força militar que vence, e sim a soberania divina. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. A imagem que João vê é de Jesus voltando como um guerreiro glorioso, não mais como o cordeiro sacrificado, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para destruir a besta, o falso profeta e todos os que se rebelaram contra Deus. O mal é desmascarado, derrotado e lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Essa batalha não dura dias nem horas. A vitória é instantânea. A verdade prevalece. Após essa vitória, João contempla algo surpreendente. Cristo reina na Terra por 1000 anos, um período conhecido como o Milênio. Durante esse tempo, Satanás é preso e os mártires, aqueles que morreram pela fé, ressuscitam e reinam com Cristo. Este é um tempo simbólico de paz e justiça, onde o mundo experimenta o governo direto de Deus e a humanidade tem a chance de ver o que é viver sob liderança perfeita. Mas no fim dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve momento. Ele tentará novamente enganar as nações. A última rebelião surge e cai de forma definitiva. O juízo final. Todos comparecem diante do trono. João então vê algo que silencia tudo ao redor. E vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. De diante dele fugiram a terra e o céu.
O juízo final acontece. Os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados e postos diante de Deus. Livros são abertos e um em especial chama a atenção: o livro da vida. Neste momento, cada pessoa será julgada conforme suas obras, e apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida entrarão na eternidade com Deus. Os demais serão lançados no lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta e Satanás. É um momento de justiça plena, mas também de grande separação. A verdade de cada coração é revelada, e não há máscaras nem desculpas diante de Deus. A Nova Jerusalém, o céu na terra. Mas a visão de João não termina com destruição. Muito pelo contrário. Agora ele vê a promessa mais linda de toda a Bíblia. Vi um novo céu e uma nova terra, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A Nova Jerusalém é a morada eterna dos fiéis, um lugar sem dor, sem morte, sem lágrimas. Não há mais noite nem templo, porque o próprio Deus habita entre os homens. As ruas são de ouro puro, os muros são feitos de pedras preciosas. Do trono de Deus flui um rio de água viva, e às suas margens cresce a árvore da vida, cuja folha cura as nações. Ali, tudo o que foi perdido no Éden é restaurado, e mais, é superado. João descreve com riqueza de detalhes essa cidade, mas mais do que beleza visual, ele quer transmitir a ideia de plenitude, de paz, de eternidade com Deus. Agora, pare e pense. E se o Apocalipse não fosse apenas sobre o futuro, mas também sobre o presente? A grande mensagem da visão de João não é só sobre como tudo vai terminar, mas sobre como você deve viver hoje, diante da certeza de que o bem vencerá. João nos mostra que a vida é uma batalha espiritual diária, onde somos chamados a manter a fé, mesmo em meio à perseguição, à dúvida e ao caos. As bestas podem se disfarçar de ideologias, vícios, ego, sistemas corrompidos. O falso profeta pode estar nas mentiras que ouvimos todos os dias. E o dragão, que é Satanás, ainda tenta desviar o olhar daquilo que realmente importa. Mas assim como João, somos chamados a resistir, a testemunhar, a não negociar a verdade. Porque o fim não será apenas destruição, será restauração para aqueles que permanecerem firmes. Se você sentiu o impacto dessa história, se algo aí dentro de você despertou, então não deixe isso morrer agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos comentários, escreva: eu escolho a Nova Jerusalém, se você entendeu o chamado. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o Apocalipse não é o fim do mundo, é o começo da promessa.